vamos viajar para a cidade de Pérgamo. Saímos de Efésios, passamos por a igreja de Esmirna e vamos para a igreja de Pérgamo, que está no Apocalipse capítulo 2, a partir do verso de número 12. Eu tenho ainda, eu acho que é o sonho de todos os pastores, né? Todos que leem, estudam a palavra de Deus. Eu já vi alguns vídeos e eu tenho vontade um dia de conhecer essas ruínas, né? Porque na verdade agora são só ruínas, mas tenho vontade de conhecer e passar por cada cidade dessa, conforme João passou, Paulo passou por algumas também, né? Deve ser muito interessante conhecer essas cidades. Mas como a gente não conhece pessoalmente, conheceremos através daquilo que Jesus deixou escrito e aquilo que a história conta. Então, a terceira carta à igreja de Pérgamo diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e que não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque não tens lá os que seguem as doutrinas, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém, igreja? Vamos orar? Deus Pai, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, por essa palavra santa e poderosa, que tem o poder de transformar a nossa vida, Senhor, mudar a nossa história, Pai, para a glória do teu santo nome. Eu te agradeço, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ensinado. Senhor, esse livro, essa carta que o Senhor deixa escrito, ó Deus, ela é viva até hoje, ela é tão recente, ó Deus, e tão própria para a igreja de hoje. Por isso, Senhor, nós estamos estudando um pouco, estamos aprendendo um pouco, e estamos, Senhor, com o desejo de aplicá-la para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. As sete igrejas da Ásia. Então, a gente já falou, como eu disse, de Éfeso, já falamos de Esmirna, já falamos de Pérgamos, ainda temos Tiatira, ainda temos Laodiceia, ainda temos Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ainda temos algumas igrejas pela frente para a gente ouvir. Mas essa igreja em particular é bem interessante, Primeiro eu quero explicar para você um pouquinho do contexto da cidade, daquilo que estava acontecendo quando Jesus escreve essa carta. Qual era a cidade? Porque, queridos, aonde a gente mora tem muito a ver com o nosso comportamento. Aonde a gente reside, aonde a gente vive, tem muito a ver com o nosso comportamento. Por que que existem sotaques diferentes? Porque se você morar lá no interior de Minas Gerais, você vai ter um sotaque diferenciado de um paulista. Não é verdade? Se você morar lá no Rio de Janeiro,
você vai ter um sotaque diferente de uma pessoa que nasceu e mora no Paraná. Então, se você for lá para o Rio Grande do Sul, você vai ver que a fala lá é diferente. Os costumes são diferentes. Coisas que talvez para nós assuste aqui, para eles lá é simples. E vice-versa. O contrário também é verdadeiro. Então, aonde a gente está, aonde nós estamos residindo, aonde a gente mora, aonde a gente está vivendo, tem muito a ver com o nosso comportamento e a nossa forma de viver. E naquela época não era diferente. Quem morava em Pérgamo, ele tinha uma forma de viver, porque era uma cidade. E eu quero explicar para você alguma coisa dessa cidade. Primeiro, Pérgamo vem da palavra parcos, e quer dizer torres, edificação, algo alto, forte. Dizem os historiadores que na história de Troia, Pérgamo fazia parte do lugar onde o exército de Troia se escondia, porque Pérgamo era uma grande fortaleza. Pérgamo foi uma cidade que ela foi criada desde o início para ser uma grande cidade. Pérgamo não nasceu pequena, digamos que Pérgamo nasceu grande. Alguns historiadores, eles fazem uma comparação, falando aqui no nosso país, de Brasília, que foi uma cidade que foi construída para ser grande. Não começou com uma casinha aqui, uma casinha ali, não. Brasília já começou forte. E Pérgamo era assim também, já começou forte, uma cidade grande, uma fortaleza. Por isso o nome dela, uma fortificação. Uma característica forte de Pérgamo era a sua grande biblioteca. O povo de Pérgamo tinha um desejo muito grande de aprender, de conhecer. O conhecimento era algo muito bem cuidado. O conhecimento era algo que era muito bem, que era bem trabalhado naquela cidade. As pessoas tinham muito cuidado. Inclusive, havia em Pérgamo uma das maiores bibliotecas da Ásia. Uma das maiores. Dizem que depois, com o tempo, um desses conquistadores conquistou a cidade de Pérgamo e deu para Cleópatra de presente todos os pergaminhos que estavam ali. Deu para ela de presente. Então, era uma cidade muito grande, muito forte e muito de gente importante. Então, pergaminhos também vem de Pérgamo, porque lá havia muitos escritos, havia muitos rolos, e eles colocaram o nome de pergaminhos, porque era também em Pérgamo. Então são detalhes assim que você pode pensar, não, o que tem isso a ver? Tem a ver, sabe por quê? Porque quando Deus relaciona conosco, Ele não se relaciona com coisas do passado. Por isso, irmãos, eu vou aqui falar para você, com todo cuidado, com todo carinho, que às vezes nós queremos fazer festa dos tabernáculos, exemplo. Nada contra quem faça, quer fazer, faz. Mas Deus não trata mais comigo, e nem com a igreja de hoje, no tabernáculo. Porque o tabernáculo acabou. Não tem mais tabernáculo. Então não tem que fazer festa do tabernáculo. Não tem que fazer festa do Pentecoste. Não tem que fazer festa do Purim. Porque Deus trata comigo hoje diferente. Quando Deus escreve, se você tiver a possibilidade de estudar um pouquinho essas cartas, você vai ver que cada carta que é escrita por o contexto da cidade. Era o que a cidade estava passando, o que estava acontecendo. Desde a fundação dessa cidade, desde que ela foi criada, eles tinham um relacionamento muito forte com Roma, com o Império Romano, mesmo antes do Império Romano ser o Império Romano que era. Quando era apenas uma república, eles já tinham muita amizade, por isso que eles já cresceram grandes. Eles se espelhavam em Roma.
Eles não queriam ser só mais uma cidadezinha. Eles queriam ser uma grande cidade. Se espelhavam em Roma. Então, a preocupação deles era ser igual a Roma. E eles imitavam Roma em tudo. E tinha algo interessante nessa cidade também. Essa cidade, ela tinha águas que eles diziam ser águas terapêuticas. Como hoje a gente ouve falar lá em Águas de São Pedro, que você vai lá, você vai ver que tem águas que, nos circuitos das águas ali, águas de Lindóia, aqueles lugares lá, falam de águas terapêuticas. Tem lá acho que é Goiás, né? Goiás, que também tem Caldas Novas. E é interessante que tudo isso Jesus sabia. Porque lá eles eram envolvidos com essa questão de medicina. Medicina. Preste atenção. Hoje, quando você vê no jaleco de um médico, no jaleco de alguém que mexe com medicina, você pode ter a certeza de que isso tem a ver com Pérgamo. Porque lá havia um dos maiores templos, era para um deus chamado Esclépion. Deus Esclépion, Deus da serpente. Vocês estão prestando atenção em mim? Deus da serpente, Deus Esclépion. E ele, o símbolo dele era ele sentado num trono, um cajado na mão e uma serpente enrolada no seu cajado. Ele era conhecido como o Deus da medicina. E essa cidade, a cidade de Pérgamo, ela tinha águas medicinais, e ela criou um lugar, segundo os historiadores, eles dizem que foi o maior spa que nós já tivemos até hoje. Que as pessoas ricas, as pessoas de posse da sua época, quando estavam estafados, os grandes empresários, as pessoas que tinham dinheiro, eles iam para esse spa e ficavam lá sendo muito bem tratados, muito bem cuidados na cidade de Pérgamo. Todos ao redor, lá em Roma, as pessoas sabiam da fama da medicina que havia em Pérgamo. Os faraós, os imperadores, eles buscavam médicos, mandavam ir buscar médicos lá em Pérgamo para ficar com eles no palácio. Eles mandavam médicos deles para ir fazer estágio. Passavam anos lá em Pérgamo, aprendendo a medicina de Pérgamo. Então, por isso que a gente tem até hoje, você vê como a história tem um contexto. As coisas não acontecem por acaso. Quantos de nós talvez já olhamos uma serpente nas coisas relacionadas à medicina e a gente fica pensando, o que tem a ver uma cobra com isso? Mas você vê como que a história, uma coisa que é plantada uma vez, como é difícil de tirar da mente das pessoas. E Jesus sabia disso. Então, o Pérgamo tinha todo esse detalhe. Então, vários deuses eram adorados em Pérgamo. Vários. Mas o culto maior que havia em Pérgamo era o culto ao imperador romano. Por quê? Porque deixa eu te contar uma coisa. O último rei, o rei Atas III, o último rei empossado, que sentava no trono, que tinha o seu cajado, que mandava em toda a Pérgamo, toda a cidade de Pérgamo, o último rei a reinar, quando ele estava terminando o seu reinado, estava no seu leito de morte, sabe o que ele fez?
ele doou a cidade de Pérgamo para Roma, com todo o seu povo, com toda a sua riqueza, com todo o seu gado, com tudo que eles tinham. Ele doou para Roma. Roma passou a ser dona de Pérgamo, de tanto que eles eram apaixonados por Roma. Ele doou. E o seu povo agora era um povo doado. Você consegue entender? Raciocina comigo. Alguém chega aqui e diz assim, olha, doar o São Bernardo para Mauá. Agora vocês vão ter que viver subordinado a Mauá. Olha, vocês agora estão subordinados ao Japão, à China. Não, mas a gente não é mais do Brasil. Não. E eu? Não sou mais brasileiro. Agora você é japonês. Não, mas por quê? Porque você é um cidadão japonês. Porque doaram essa cidade. É sua, não é mais do Brasil. E foi isso que fizeram. Então o povo já era um povo que se sentia meio estranho. Eu sou de quem? Quem manda em mim? A quem eu respondo? E Jesus manda uma carta para essa igreja, para a igreja de Pérgamo. E ele começa a dizer assim, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve para ele. Deixa eu explicar para você essa história de anjo. Eu fui co-pastor de uma igreja durante muito tempo. Eu fui vice-presidente de uma igreja há muito tempo. E tinha um menino que ele brincava comigo. Porque, eu o conhecia desde criança, porque o pastor da igreja a qual eu pertencia, ele sempre se colocava no púlpito como o anjo da igreja. Ele sempre dizia, eu sou o anjo da igreja. Vocês eram o anjo da igreja. E o menino sempre falava assim, ei pastor, o senhor é o vice-anjo, né? E eu não esqueço disso tantos anos. E até hoje, quando eu leio esse negócio, hoje da igreja, eu lembro, eu era o vice-anjo durante muito tempo. Vice-anjo. Não existe vice-anjo. Mas ele brincava comigo. Ele falou, se o pastor é o anjo, você é o vice-anjo. Mas sabe o que é o anjo da igreja? O anjo da igreja não é ninguém especial. Nesse caso aqui, o anjo da igreja era Antipas, que nós lemos aqui. Antipas foi um homem, foi o bispo da igreja de Pérgamo, que foi colocado pelo próprio João. João determinou que ele fosse o bispo. Mas ele diz assim, ao anjo da igreja. E quando eu vou fazer uma análise ao anjo da igreja, eu quero dizer para você que nesta noite, eu posso ser o anjo da igreja, mas você também é o anjo da igreja. Sabe por quê? Porque ele está dizendo, escreve ao anjo da igreja, escreve àqueles que vão transmitir essa palavra para outras pessoas. Então o anjo da igreja, hoje, nesse momento, sou eu, que estou transmitindo essa palavra para você. Mas na hora que você colocar os pés fora desse lugar, que você falar do amor de Jesus para qualquer outra pessoa, você é o anjo da igreja, que ouviu e agora está repassando essa mensagem. Então ele diz assim, escreve para aquele que vai passar essa mensagem para o meu povo. Escreve para aquele que vai transmitir a minha palavra. Ei, querido, fala para o seu irmão, que belo anjo você é. Fala para ele, que belo anjo. Você é um belo anjo. Mas só ser anjo não resolve, você tem que ter atitudes de anjo. E a atitude do anjo é receber de Deus e passar para outras pessoas. Anjo não é a pessoa boazinha. Anjo é a pessoa que fala do amor de Cristo, que fala aquilo que Deus falou. Às vezes exortando, às vezes falando duro, às vezes dando uma bronca, mas é o anjo, porque está transmitindo aquilo que Deus falou. Então, ele começa dizendo assim, olha, ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Olha que interessante.
Ele diz assim, ele se apresenta dizendo, eu tenho uma espada de 2 fios. O que é uma espada de 2 fios? É uma espada que corta dos 2 lados. É uma espada que tem gume, que tem corte, que tem corte nos 2 lados. Então, uma espada que corta dos 2 lados, ela corta aqui e corta aqui. Então, ela corta aqui e corta aí. Ele veio dizer assim, eu venho aqui para colocar ordem no negócio. Eu venho aqui com a espada de 2 gumes. Sabe por quê? Porque eu venho aqui para resolver o que está acontecendo nessa cidade. Porque eu venho e não negocio valores. Presta atenção no que Deus está falando. Ele chega na cidade de Pérgamo e diz assim, ele manda uma carta para a cidade de Pérgamo dizendo assim, eu sou a espada de 2 gumes, eu não vim aqui para ficar sentado no muro, eu vim aqui para falar para vocês que eu tenho uma posição, e eu não sou mais e nem menos, eu sou o que sou, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, querido, nós ficamos na balança, e Jesus disse assim, eu não vim aqui para negociar nada, eu não negocio pecado, eu não negocio erro, eu não negocio traição, eu não negocio traição, eu não negocio, eu vim aqui para pesar em balanças fiéis, aleluia, aquilo que estiver errado, eu vou dizer que está errado, e aquilo que estiver certo, eu vou dizer que está certo. Você consegue entender esse Deus? Nós, ultimamente, nós vivemos nessa balança. Quantas pessoas às vezes falam para mim, pastor, não fala tão duro assim, porque isso não atrai pessoas. Isso aí é eu negociar o evangelho. Mas Jesus falou assim, não, eu não vim negociar o evangelho. Eu vim falar o que é certo, está certo, e o que está errado, está errado. E vocês podem fazer o favor de descer de cima do muro. Então ele já começa dizendo, eu vim com a espada de 2 gumes, eu vou cortar os que estão lá em cima e os que estão lá embaixo também. Ele está dizendo, eu vou cortar o rico, vou cortar o pobre, vou cortar o que é o imperador, o que é faraó, e vou cortar o trabalhador lá embaixo, não vai ficar ninguém. Você consegue entender que o nosso Deus nos ama de uma forma tão tremenda, que Ele não faz acepção de pessoa? Como é que será que Deus trata o pastor Abimael? Do mesmo jeito que Ele trata com você. Do mesmo jeito. Como será que Deus trata o bispo, não sei da quanta, do mesmo jeito que Ele trata você? Porque Deus não olha cargo, porque Deus não olha condições financeiras, Deus não olha divisa, Deus não quer saber se você é bispo, apóstolo, se você é pastor, Deus trata da mesma forma, Ele coloca tudo na mesma medida e sai cortando, irmão. E nessa noite Ele está cortando aí, mas está cortando aqui também. E corta na mesma medida, e não tem privilégios. Então ele diz, eu venho com uma espada de 2 gumes, e ele diz assim, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Primeiro, ele sabia que Pérgamo era uma cidade volúvel. Ele sabia que Pérgamo era uma cidade que não tinha posição. Que se chegasse os romanos, eles obedeciam os romanos. Se chegasse o povo de Éfeso, eles obedeciam a Éfeso. E se chegasse um pastor falando que isso pode, eles obedeciam. Se chegasse outro pastor dizendo que não pode, eles obedeciam também, eles não se posicionavam. Jesus disse assim, eu vim aqui para mudar isso. Vocês têm que saber o que vocês são. Vocês têm que saber o que vocês querem. Deixa eu dizer para você, irmão, hoje em dia, na igreja, nós vimos muito isso, tem pessoa que não sabe o que quer. Um dia ele é crente, no outro dia ele não é mais. Num dia ele quer cantar, no outro dia não quer mais. Num dia quer ajudar, no outro dia não quer mais. Num dia ele quer falar do amor de Cristo, no outro dia ele desiste. Um dia ele... Não, Deus quer saber o que nós somos de verdade. O que você quer? Você quer salvação? Lute por ela. Você quer bênção para a sua vida? Lute por ela. Você quer ser um cristão de verdade? Lute por isso. Jesus quer saber o que você quer. Jesus não quer a gente coceando em 2 pensamentos. Um dia eu sou, um dia eu não sou.
A gente precisa determinar, irmãos. A gente precisa acreditar. Aí ele diz assim: eu sei o lugar aonde vocês moram. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é trono de Satanás. Você já pensou? Parou para pensar de verdade? Jesus fala assim: olha, aí onde você está morando é trono de Satanás. Você, opa, onde eu vim parar? Mas será que é lá o trono de Satanás? Na verdade, ele estava falando disso por causa de um envolvimento maligno que a igreja tinha com a política. Eles não sabiam se respeitavam o sacerdote, não sabiam se respeitava o bispo da época, não sabiam se respeitavam João, não sabia se respeitava Paulo quando ele passava por lá, ou se eles davam ouvidos às autoridades romanas, ou se eles davam ouvido aos magos da medicina da época, ou aos outros deuses que eram adorados. Eles não sabiam. Então, a maior malignidade estava aqui nessa mistura. Quando a política se mistura com a religião, fica algo nojento, podre. Sabe por quê? Porque nós temos que saber o que a gente quer. A igreja não foi levantada para ser política na terra, porque político tem que negociar. Político já quer dizer, a palavra político já quer dizer negociação. E Jesus disse assim: a igreja não foi instituída na terra para negociar. A igreja é instituída na terra para louvar e me dizer e adorar o meu nome e pregar a minha palavra. A igreja não é para negociar. Então ele diz assim: olha, lá é o trono de Satanás. Ele quer dizer o seguinte: lá tem a maior sujeira por metro quadrado. E hoje, muitos lugares são tronos de Satanás. Muitos lugares são tronos de Satanás. Por que ele diz trono de Satanás? Porque é onde o diabo tem liberdade para atuar. Aonde o diabo trabalha livremente. Você conhece algum lugar em que o diabo pode trabalhar livremente? Livremente. Sem ninguém incomodá-lo, sem ninguém destratá-lo, sem ninguém querer expulsar, sem ninguém rejeitá-lo. Trabalha livremente. Quantos assistiram aquele filme Advogado do Diabo? O diabo é assim. Ele procura os seus tronos. E quando ele encontra, ele senta. E quando ele senta, ele domina. E ele tem toda a liberdade. Então Jesus falou assim: vocês estão num lugar terrível. Mas ele se agrada de algumas pessoas. Porque ele diz assim: e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Querido, deixa eu dizer para você, Deus se agrada daqueles que retêm a fé, mesmo em meio às tribulações. Ele diz assim: eu sei que conservas o meu nome. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele não está querendo dizer assim: eu sei que vocês usam uma camiseta escrito Jesus é o Senhor. Eu sei que vocês colocam uma faixa dizendo 100% Jesus. Eu sei que vocês ouvem músicas e colocam adesivo no carro de vocês. Não, ele está dizendo assim: eu sei que vocês continuam persistindo em meio às tribulações para não negarem o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo isso. Eu conheço a persistência de vocês. Sabe o que é persistência, irmão? Persistência é diferente de insistir. Insistir é dar murro em ponto de faca. É você ver que a coisa não está dando certo e continua batendo ali, insistindo naquele negócio. Mas persistir é dizer assim: eu tenho que me desviar disso, mas continuar no foco daquilo que eu tenho para a minha vida. Então era assim: se não dá para cultuar de manhã, vamos cultuar à noite.
noite, louvado seja o nome do Senhor, mas eu vou persistir, como nós falamos aqui, se não dá para fazer o culto na sexta-feira, porque tem muito barulho, nós não vamos parar, nós vamos mudar para segunda-feira, porque nós estamos persistindo naquilo que Deus quer para a nossa vida. Persistência. Ele disse assim: eu estou feliz com vocês, porque vocês persistem e não negam o meu nome. Vocês não negam, vocês não se vendem, vocês não negociam. Irmãos, como que nós estamos como igreja, como cidadãos, como homens, mulheres, como pai, como mãe, como nós estamos? Muitas vezes nós nos vendemos. No mundo que nós vivemos hoje, as pessoas se corrompem. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo assim: eu estou feliz com aqueles que não se corrompem, que não é uma mala de dinheiro que vai fazer ele negar o meu nome, que não é um bom emprego que vai fazer ele sair e dizer: não, eu não sou crente, eu não tenho nada com isso, eu nem gosto desse negócio de crente. Até, para falar a verdade, lá na minha casa tem uns lá, eu estou pensando em mandar matar. Irmão, diante de uma mala de dinheiro, diante de uma proposta de emprego, sabe aqueles camaradas que saem de casa, aí vai viajar, aí ele tira a aliança, porque diante de uma bela mulher, ele negocia o casamento dele, ele negocia a condição dele, não é crente, não é pastor, não é nada, nessa hora ele negocia tudo, e Jesus está falando assim: eu fico feliz, porque vocês têm passado, vocês estão no trono de Satanás. Sabe o que Jesus está falando? Vocês estão no olho do furacão, mas vocês estão resistindo firme na fé. Ei, querido, mesmo no olho do furacão, resista na fé de Jesus, não desista, não nega o nome dele, aleluia, persista, diz: eu amo a Jesus e eu estou com ele. Ele diz assim, olha, ele continua dizendo, ele fala, e reteis o meu nome, e não negasse a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Primeiro ele fala: não negaste a minha fé. Ele não está falando não negaste a sua fé, ele falou a minha. Sabe por quê? Porque a nossa fé é fraca, mas a fé de Cristo é tremenda. A nossa fé fraqueja. A nossa fé, ela é volúvel, ela fica como onda. Um dia a gente está cheio de fé, outro dia a gente está vazio de fé. Um dia a gente está cheio de fé, outro dia está vazio. Não, por isso que muitas vezes Jesus falou assim: vai, a minha fé te curou. Não é a sua, é a minha. A minha fé te curou. A minha. E ele diz assim, olha, até no tempo de Antipas, mesmo no tempo de Antipas, vocês não me negaram, foram fiéis testemunhas. Antipas foi minha fiel testemunha. E qual foi morto entre vós, onde Satanás habita? Sabe quem foi Antipas? Eu já disse para você que ele foi o pastor da igreja de Pérgamos. Mas deixa eu dizer para você, ele não foi o primeiro, porque era um costume lá em Pérgamos e nas cidades vizinhas. Éfeso acontecia isso, Esmirna acontecia isso. Sabe o que aconteceu? Sabe como ele foi morto? Presta atenção, sabe como que ele foi morto? Antipas foi morto, condenado à morte, dentro de um touro de bronze. Eles tinham um touro no meio da cidade, em cima de um altar, e esse touro era enorme, em bronze. Eles enchiam esse touro de óleo, faziam uma fogueira embaixo do touro, colocavam a pessoa lá dentro. O touro, segundo os historiadores, ele era todo preparado para emitir sons amplificados, para que todos ouvissem. Então, conforme a pessoa estava lá dentro, sendo queimada viva, sendo cozinhada viva, ele gritava. Você imagina, todo tipo de som que essa pessoa poderia lançar, ela lançou, no desespero da dor, da morte, e isso era amplificado. Você imagina
Hoje, na escola bíblica aqui, teve um moço que estava aqui nos ajudando também, e ele falou dos pancadão, ou dos pancadões, que está tendo por aí. Não é verdade? Você imagina um pancadão do lado da tua casa. Você é louco para dormir, aquele negócio. Aquele carro de som amplificado, com um som terrível, que você vê que o carro até se balança, você fala, meu Jesus, isso era o touro. Sabe para que isso? Para que as pessoas que serviam a Jesus, que estavam na igreja de Pérgamo, ouvissem o sofrimento, e se desesperassem, e falassem assim, você quer saber de uma coisa? Estou devolvendo minha carteirinha. Você quer saber de uma coisa? Crente nunca mais. Vai que eu passo por aí e alguém descobre. No máximo, eu vou ser crente no Facebook. No máximo, eu vou ouvir de vez em quando uma mensagem, mas não quero saber de ser chamado de cristão, porque cristão morre lá. Mas sabe o que Jesus falou? Eu estou feliz, porque Antipas morreu e vocês não desistiram. A luta foi tremenda, vocês viram o sofrimento de Antipas, mas vocês não ficaram com medo, vocês perceberam e perseveraram dentro da igreja, e eu estou feliz com isso, porque vocês estão perseverando. Deixa eu dizer para você, querido, mais uma vez, Deus se alegra da nossa perseverança. O outro não deu certo, mas você tem que continuar lutando. Deus conta com você, você é o próximo soldado. Morreu um, a gente continua, porque Deus é maior. Mas a Bíblia continua dizendo que mesmo Jesus estando feliz, porque eles persistiram, porque eles não desistiram quando viram o sofrimento de Antipas, porque eles resistiram a muitas lutas, Jesus estava preocupado com um grupo de pessoas que estava dentro da igreja, não são todos, mas tinha um grupo de pessoas que Jesus estava preocupado, e ele diz assim, mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem as doutrinas de Balaão, a qual ensina a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício dos idólatras e prostituíssem. Tenho contra ti. Sabe o que aconteceu? O que acontece muito nas nossas vidas. Por causa das dificuldades, um grupo de pessoas baixou o nível da adoração. Por causa das dificuldades, baixaram o nível do sacrifício. Por causa das dificuldades, eles baixaram o nível de compromisso com Deus. Eles começaram a nivelar o compromisso com Deus por baixo. Sabe aquela história, a coisa fica difícil, a gente diz assim, está difícil, eu não vou mais na igreja 3 vezes por semana não, eu vou só uma. Está muito difícil. Ah, pastor, olha, eu sou um dizimista fiel, mas a coisa está difícil, eu vou dizer para o senhor que eu não vou dar mais 10%, eu vou dar só 5%. Pastor, eu fazia parte do projeto Corda, mas eu vou dizer para o senhor que eu parei, porque a coisa ficou difícil. Foi isso que aconteceu. Ele disse assim, tem um grupo de pessoas lá que pararam de orar, nivelaram por baixo, desistiram, estão enfraquecidos, porque eles se deixaram levar por essas doutrinas. Sabe o que é isso? Deus estava falando sobre pessoas que nivelam por baixo quando a coisa está difícil. Ao invés dele olhar aquele, em vez de eles olharem, ou alguns olharam para Antipas e disseram assim, meu Deus, eu quero ser como esse homem, se tiver de morrer, eu quero morrer por Cristo, mas eu quero morrer fiel, eu quero morrer e meu nome vai estar escrito na Bíblia, o meu nome vai estar escrito na história, eu vou deixar como história, mas tinha um povo que disse assim, você quer saber de uma coisa? Antipas morreu, não deu em nada, e eu também não vou mais me esforçar com nada não. Eu também não vou me comprometer mais com nada não, eu vou descer o meu nível, eu vou abaixar. Havia no meio deles pessoas que estavam se rendendo às doutrinas profanas. Havia no meio deles alguns que estavam concordando e se conformando. Sabe aquela história, irmãos? Ah, deixa como é que está para ver como é que fica. Será que é pecado? Ah, não sei. Ah, mas deixa. Deixa eu prestar atenção, ou melhor, presta atenção no que eu vou dizer.
A igreja do Senhor Jesus, ela não tem o direito de colocar ninguém para fora. Nós, como igreja Restauração e Vida, igreja além do templo, nós não colocamos ninguém para fora. Nós não dizemos para você que você não tem o direito de entrar aqui. Nós nunca vamos dizer para você, seja sua opção sexual, seja qual for, seja o tamanho do pecado que você tiver, seja o comportamento que você tiver, eu nunca vou dizer para você assim, olha, você não tem o direito de colocar os pés aqui dentro. Mas uma coisa eu vou dizer, uma coisa eu não vou falhar, é falar para você qual é a verdade. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus não estava mandando colocar para fora. Jesus não estava mandar ele sair, olha, sai, vai embora, vocês não têm direito de estar na igreja, a misericórdia do Senhor não alcançou vocês, não. Ele só está dizendo assim, ei, vocês estão parando de falar, vocês estão se conformando, vocês estão vendo que as coisas estão erradas, estão deixando, vocês estão vendo que as pessoas estão pecando e vocês não estão ensinando. Por isso que ele fala da palavra, da palavra, vocês não estão ensinando. Jesus não está mandando a gente obrigar as pessoas, nem expulsar a pessoa, mas Jesus está dizendo assim, ei, você tem a obrigação de falar para aquela pessoa. É como nós tratamos os nossos filhos. Daqui a pouco nós vamos apresentar 2 crianças aqui. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz assim, ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Sabe o que a Bíblia está falando? Ensina no caminho. A Bíblia não está falando assim, ensina o caminho e vá para outro lugar. A Bíblia está dizendo assim, pega teu filho, vá no caminho certo e ande com ele. Porque se você andar com ele, ele vai aprender. A sua obrigação é ensinar. A sua obrigação é mostrar o caminho certo. A obrigação da igreja, Restauração e Vida, da igreja além do templo, de você como igreja, é ensinar. Obrigar não é a nossa parte. O querer é nosso, diz a Bíblia. O efetuar é de Deus. Eu quero que as pessoas sejam santas, mas eu não posso obrigar ninguém a ser santo. Eu só posso querer, mas quem faz as pessoas santas é Jesus. Você tem que ensinar o seu filho, você ensina o seu marido, você ensina a sua esposa, você ensina o irmão, você tem que falar. E Jesus estava dizendo assim, olha, eu tenho contra vocês, que vocês estão acostumados com isso, vocês estão se conformando. E se vocês estiverem conformados, a igreja não vai prosperar. E ele continua dizendo assim, porque, deixa eu só te explicar, quando ele fala de Balaão e quando ele fala dos nicolaítas aqui, que as pessoas estavam, ele diz assim também os que agem na doutrina dos nicolaítas e os que aborrecem. Tem 2 coisas, 2 detalhes. Balaão foi um profeta que foi escolhido por Balaque para mentir, para amaldiçoar o povo de Deus. Lá em Números você vai ouvir isso. Ele foi escolhido para amaldiçoar o povo de Deus. Mas todas as vezes que ele ia amaldiçoar o povo de Deus, saía bênção da boca dele. E ele acabou ficando conhecido por isso. E ele começou a rodar alguns reinos, falando sobre isso. E as pessoas ficaram felizes. E ele chegava dizendo, olha, eu tentei amaldiçoar a igreja do Senhor, ou o povo de Deus, mas não consigo. Porque o povo de Deus não dá para falar. Não consigo. Não consegue, eu não consigo amaldiçoar. E isso foi dando uma fama a ele. Só que chegou um dia, que ele chegou para um povo, e disse assim, gente, vocês são abençoados demais, olha o sucesso como é perigoso para nós. Olha como os elogios é perigoso para nós. Olha como os tapinhas nas costas é arriscado. Por isso que a gente tem que passar por algumas lutas, irmãos. Aí ele chegou para o povo e disse assim, gente, como vocês são abençoados. Como Deus ama vocês. É impossível amaldiçoar vocês. Vocês são um povo escolhido de Deus. Vocês são um povo separado de Deus. Vocês são maravilhosos. Inclusive, deixa eu dizer para você. Eu passei ali em Moabe. Tem cada moabita. Aqui, ó. Moabita novinha. Tem meia idade, tem do jeito que você gosta, tem magrinha, gordinha, tem do jeito que você quiser, tem para escolher.
E vocês são um povo abençoado. Ninguém vai poder amaldiçoar vocês. Por que vocês não vão lá e pegam essas mulheres para vocês? Sabe o que o povo fez? Olhou e pensou, é verdade, né? Se ninguém pode amaldiçoar a gente, vamos embora, vamos para cima. Foi lá e pegou as mulheres moabitas, Deus amaldiçoou a todos. Sabe por quê? Porque ele convenceu. Então Jesus está, olha como, lembra no começo da ministração que eu falei assim, que Deus sabe o contexto de tudo? Deus sabia o contexto. Disse assim, vocês estão fazendo como Balaão. Vocês estão se vendendo. Vocês estão achando que vocês são os melhores e que a maldição não cai sobre vocês, mas cai. Sabe o que eram os nicolaítas? Falsos judeus. Sabe o que eles ensinavam? Dicotomia. Sabe o que eles diziam? Eles diziam assim, o que você faz com o corpo não mexe com o seu espírito, não pode trair a sua esposa que está liberado. Era isso que eles ensinavam. Os nicolaítas ensinavam assim, olha, o que você fizer com o seu corpo não altera na sua vida espiritual. Mas só que Paulo diz que Paulo, incentivado por Jesus, diz assim, que o Espírito Santo habita na minha vida, que eu sou templo do Espírito Santo, que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, quer dizer, se eu sou o templo do Espírito Santo, o que eu fizer com o meu corpo, claro que vai influenciar na minha vida espiritual. Mas os nicolaítas diziam não. Sabe qual era a proposta dos nicolaítas? Era assim, ó. Cara, vou dizer um negócio para você. Eu estou com essa mulher aqui há 3 anos, já enjoei. Mas a sua até que está legalzinha, dá um bom negócio. Né? Dá uma troca... A gente dá troca sem troco aí, pau a pau. Vamos fazer o seguinte, eu experimento a sua, você experimenta a minha, fica para lá, deixa isso para lá. Era essa a proposta. Isso falando abertamente para você entender como é que era. Então eles achavam que o pecado, a prostituição, essa lascívia, essa coisa essa coisa nojenta, isso aí não tinha problema, não, isso aí é coisa da carne, coisa do espírito é outra coisa. Então eles ensinavam, e a igreja estava entrando nesse negócio. E Jesus falou assim, eu não estou gostando disso. Isso aí eu tenho contra vocês, que vocês estão vendo esse negócio e está deixando isso acontecer. Mas aí, ele diz assim, arrepende-se. Ele diz assim, tens também que se a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Aí ele diz assim, arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti contra eles, e batalharei com a espada da minha boca. Sabe o que Jesus estava falando? O que eu acabei de dizer aqui, Jesus não ia matar ninguém. Sabe aquela história que a gente ouve, olha, Deus vai pesar as mãos sobre você, vai vir um câncer sobre a sua vida, você vai ficar aleijado. Lembra de um pastor outro dia na mídia aí, que profetizou, se eu sou homem de Deus, nunca mais você vai andar. O cara está andando até hoje, não funcionou. Porque não funciona, sabe por quê? Porque Deus não está falando aqui de maldição, Ele está dizendo, eu vou vir com a minha palavra, eu vou vir com o meu juízo, e o juízo de Deus não é com as mãos, é com a sua palavra, é a palavra de Deus que vai confrontar a gente. Irmãos, eu não sei se você já foi confrontado com a palavra. Sabe o que é ser confrontado com a palavra? É você estar fazendo uma coisa, com uma vontade louca de fazer, mas o Espírito Santo dizendo aqui para você, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Ele está confrontando você com a palavra. Ele está confrontando você com a palavra. Você está lá, você está na casa de prostituição, está lá no meio das imundícies, e o Espírito Santo dizendo para você, ei, você é templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. Aí você larga tudo e sai correndo, porque você diz assim, eu não suporto. É isso que Deus faz conosco, é isso que Deus estava falando, ei, vocês comecem a falar, porque se vocês não ensinarem esse povo, eu vou vir com a minha palavra, e esse povo não dorme mais. Ei, irmão, eu não sei quantos de vocês já perderam o sono com Jesus falando aqui, ó, e a gente diz, isso é coisa da minha cabeça, não é Jesus confrontando você com a sua palavra, não faça, ou ao contrário, faça, eu me recordo uma vez, já contei isso aqui, quero contar aqui em rápidas palavras. Um dia, eu vinha de um culto em Santo André, e eu vinha ali perto, não sei, na Vila Gilda, ali perto da Vila Gilda, e eu vinha numa cidade ali e tal, aí passei por uma praça,
Passei por uma praça. E por incrível que pareça, irmãos, uma coisa louca, é só de Deus mesmo, uma praça enorme. E eu olho na praça, tinha uma mulher com uma criança no colo, no meio da praça. Aí tinha lá um coqueiro, uma árvore lá, um negócio. Essa mulher estava encostada com a criança no colo, lá no meio da árvore. E eu vi aquele cobertor rosa, aquela coisa assim. E eu olhei assim, mas continuei com o meu carro. Quando eu continuei, o Espírito Santo ficou aqui, ó, volta lá. Eu disse, você está brincando. Volta lá, pega tudo que você tem na carteira e dê para ela. Ainda bem que aquele dia eu não tinha recebido o salário. Que eu já tremi na hora, falei, pô, se for dia 20, quebrou. Se for dia 5, brincadeira à parte. Mas, irmãos, eu vou dizer para você, eu retornei à praça e fui embora. Desci a Pereira Barreto, falei, que conversa. Primeiro que lá não tem onde parar. Segundo que nem sei quanto eu tenho na carteira. Vai que tem muito aqui, o negócio vai... Não vou. Desci a Pereira Barreto. E desce o Espírito Santo, e Jesus me confrontando com a palavra dele. Vá lá, dê tudo que você tem para aquela mulher. Vai lá. E eu falei, não vou. O senhor não manda em mim? Sai daqui. Irmão, finalizando a história, fui até lá embaixo. Retornei na prefeitura, porque quando chegou lá, Deus falou assim, tipo assim, você não vai? Eu vou te arrastar, cara. É a minha palavra, não estou mandando ninguém vir falar com você, sou eu. Aí eu retornei à prefeitura, eu falei, se for de Deus, essa mulher está lá. Aí cheguei de Deus, aí subi novamente, cheguei na praça, a mulher estava lá, eu falei, o que eu vou fazer? Eu subi com o carro na grama mesmo, já era tarde da noite, subi com o carro na grama assim, fui lá perto da mulher, eu falei, ela vai sair correndo, né? Um carro vindo na direção dela, vamos matar ela atropelada, né? Ela vai ficar doida. Aí eu coloquei os faróis assim, em direção dela, assim, que eu já fiquei, né? Aquela coisa, tem uma fé, mas a fé fica meio balançando. Aí eu, assim, e coloquei os faróis nela mesmo, assim, ela baixou a cabeça, assim, segurou a criança, assim, e não saiu do lugar. Não saiu do lugar. Eu parei o carro assim, a vários metros de distância, parei o carro bem no meio da praça, assim, já desci, já catando a carteira, sem nem ter ideia do que tinha ou não. Aí catei, enfiei a mão, catei o que tinha, acho que tinha R$1, uma moeda lá, um negócio. Aí, brincadeira. Catei o que tinha lá, né? Já fiquei até afofando para ver se tinha bastante. Eu falei, Senhor. Aí peguei o que tinha, assim, irmão. Lembro que eu joguei a carteira no carro, assim, fui lá para a mulher, assim, falei, olha, Deus mandou eu te dar tudo isso aqui. Joguei assim, lembro que fosse hoje. Joguei assim, caiu em cima do cobertor da criança, a mulher não se mexeu. Minha esposa sabe disso. A mulher não se mexeu. Do jeito que eu fiz, eu coloquei, eu falei, meu Deus mandou. Saí, voltei para o carro, a mulher ficou lá, do jeito que estava. Entrei para o carro, voltei. Entrei para o carro, dei ré. Dei a volta assim, irmão, quando eu dei a volta, eu não conseguia ver mais a mulher. Eu não conseguia ver a mulher. E eu continuei, aí eu fui descendo e fui olhando e não via mais a mulher. Eu falei, nem vou voltar. Porque vai que ela não está lá, eu caio duro aqui. Vai que ela não está lá, eu vou ver que eu caio duro. Aí eu fui embora. Isso ficou com uma experiência marcada na minha vida. Sabe o que é isso? Perseguido pela palavra. Foi isso que Jesus falou para eles, olha, se vocês não falarem, eu vou contra eles com a minha palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele diz assim, ao que vencer, darei de comer do manar escondido. Sabe o que é esse manar escondido? O pessoal de Pérgamo estava acostumado a ser sustentado por Roma. O pessoal de Pérgamos estava sendo acostumado a ser sustentado pelas pessoas que vinham, pelos turistas que vinham viver naquele spa, que vinham conhecer a cidade, que vinham adorar os deuses. Segundo historiadores, até hoje se encontra oferendas com dinheiro enterrados lá. Porque as pessoas, eles iam lá e recebiam alguma coisa, e eles agradeciam com dinheiro, dando ofertas em dinheiro. Então aquele pessoal estava acostumado a viver
daquilo que eles davam, daquilo que os ricos davam. E Jesus falou assim: vocês vão viver do maná escondido. Sabe o que ele está querendo dizer? Vocês vão viver da minha providência. Vocês estão com medo de largar o Deus de vocês? Porque tem gente que é assim. Eu tenho medo de largar o Deus que vai que... Não, se você tiver um Deus que castiga, irmão, sai fora desse Deus. Eu te falo isso, sai fora desse Deus. Se você tiver um Deus que tá com um cajado na mão, esperando você pisar na bola para ele dar na sua cabeça, corre desse Deus. Esse não é o Deus que eu estou te falando. O Deus que eu estou te falando é o Deus que tem um maná escondido, que diz para você assim: eu vou providenciar para você sustento, todas as vezes que você precisar. Você não vai precisar dos romanos, você não vai precisar dos nicolaítas, você não vai precisar de ninguém. Eu vou te dar o sustento. Não negue o meu nome. Sabe, é isso que ele está dizendo. Se você for fiel, eu vou ter o maná. Pastor, mas se eu falar de Jesus lá no meu trabalho, se eu falar que eu sou crente, a pessoa não vai me aceitar no trabalho. Se você não for aceito no trabalho, Deus vai manter você em paz. Sabe por quê? Porque ele diz assim: eu tenho para você o maná escondido. Você não precisa depender de outras pessoas, você pode depender de mim. Se você for fiel, você pode depender de mim. Aí depois ele diz assim, para a gente encerrar, e eu termino aqui, ele diz assim: e dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um nome escrito, a qual ninguém conhece senão o que recebe. Sabe qual é essa pedra escrita? Naquela época, lá em Pérgamos e nas outras cidades, quando você ia para um julgamento, você era o réu, o juiz, na hora de dar a sentença, o juiz aparecia com duas pedras, uma pedra preta e uma pedra branca, e ele ficava com as duas pedras na mão. Se ele entregasse a pedra preta para o acusado, ele ia ser culpado, ele ia ser condenado, ele ia ter que pagar pelo que ele cometeu. Se ele recebesse a pedra branca, ele estava perdoado e podia sair dali e viver a sua vida normalmente. E Jesus fala assim: ao que vencer, eu darei uma pedra branca. Ele está dizendo assim: ao que vencer, não será condenado. Você não vai passar pela segunda morte, você não vai... Não, o que vencer, se você for fiel até a morte, se você continuar acreditando em mim, eu vou te dar uma pedra branca, pedra de vida eterna, pedra de vitória. Amém, igreja? Então que nós nessa noite possamos estar assim. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 14, diz que Satanás, o nosso adversário, aquele que encontrou um trono lá em Pérgamo, a Bíblia diz que Deus determinou, ordenou, e ninguém quebra uma ordenança de Deus, que ele comesse do pó da terra. Pó da terra. E sabe qual é hoje esse pó da terra? Satanás se alimenta daquilo que eu dou. Satanás não se alimenta de outra coisa a não ser do meu pecado. Satanás se alimenta dos meus erros, daquilo que eu dou. Se eu não alimentá-lo, ele morre de fome. Sabe o que quer dizer? Às vezes nós ficamos perguntando: Senhor, por que está acontecendo essas coisas na minha vida? É porque eu estou alimentando aquele que pode fazer mal para mim. Por isso que Jesus falou assim: olha, tem um povo aí que está alimentando quem pode fazer mal para eles. Mas eu estou gostando de vocês, que não alimentam Satanás, que mesmo ele sentado aí, com vocês, ele passa fome. Igreja do Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui hoje, nessa noite, acreditando no Jesus da igreja de Pérgamo, que nos ama, e que tem um propósito grande para nós, e que nos dá a pedra branca, dizendo assim: eu não tenho nada contra vocês, porque vocês não negaram o meu nome, vocês não tiveram medo, e vocês falam da minha palavra, seja a tempo e a fora de tempo,
seja para quem está certo e também para quem é errado, para quem é rico e para quem é pobre, para quem está fora e para quem está dentro. Vocês falam da minha palavra e não negociam os meus valores.